Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Depois de quase 3 meses de guerra na Ucrânia, a Organização das Nações Unidas revelou que o número de mortes durante o conflito pode ser o dobro do registrado oficialmente. A chefe da missão de monitoramento de direitos humanos da Organização das Nações Unidas na Ucrânia disse que, na verdade, a estimativa é que a quantidade de civis mortos no confronto na Ucrânia é de milhares a mais do que o que foi oficialmente registrado até agora, que é de exatamente 3.381 civis mortos. Ela afirmou que o grande buraco negro é a cidade de Mariupol, cidade portuária no sudeste ali da Ucrânia, que é a cidade que sofre os mais intensos bombardeios, mais intensos ataques da Rússia, e segundo ela, a agência tem dificuldades de acesso à região e também de obter informações corroboradas. Por isso, ela acredita que a quantidade de mortos em Mariupol é realmente muito maior. A gente lembra que autoridades ucranianas já falaram em dezenas de milhares de mortos na cidade. O número de refugiados também preocupa. Já são mais de 5,5 milhões de pessoas. É a pior crise do tipo na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas muitas pessoas sequer conseguem fugir dos combates. Um drama ilustrado pela operação de resgate de civis escondidos em bunkers de um complexo industrial da cidade portuária de Mariupol. Eles ficaram no local por quase 2 meses. Desde que a cidade portuária foi tomada pelas tropas russas no início da guerra, milhares de moradores tentam sobreviver em condições precárias, sem água, saneamento e comida. Centenas deles se esconderam em abrigos subterrâneos da usina. As forças ucranianas conseguiram reaver o controle do norte do país. E os russos têm concentrado as ações no leste. E também em alvos da cidade portuária de Odessa, ao sul. Uma das principais bases para a entrada de armamento de aliados da Ucrânia. Apesar do desgaste político internacional com o conflito, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mantém um discurso de defesa da soberania nacional para justificar a operação militar em solo ucraniano. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que a invasão da Ucrânia foi uma ação preventiva, forçada por ameaças do Ocidente. Essa declaração aconteceu durante o aguardado desfile militar do Dia da Vitória em Moscou. Ele disse que o Ocidente se preparava para invadir territórios russos, incluindo a Crimeia, e afirmou também que a OTAN estava aumentando atividades militares, levando o perigo para muito perto das fronteiras da Rússia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a guerra na Ucrânia não terá um fim imediato, uma avaliação que também é compartilhada pela inteligência dos Estados Unidos. É sobre a guerra na Ucrânia que conversamos agora com Renan de Souza. Ele é editor de internacional da CNN Brasil, está comigo todas as noites do Agora CNN e hoje está aqui conosco mais uma vez no Item Mais. Renan de Souza, meu parceiro de todas as noites no Agora CNN, mais uma vez aqui comigo no Item Mais. Sempre muito bom, Renan, conversar contigo. Carol, obrigado pelo convite mais uma vez, estar aqui contigo no podcast e na TV à noite também. É isso, essa duplinha então hoje falando mais uma vez sobre guerra na Ucrânia, Renan. Para começar, qual que é o estágio hoje do conflito? Carol, a gente tem um pouco mais de 2 meses e meio de guerra e sem um avanço claro da Rússia. A Rússia não conquistou nada se a gente for analisar em termos de ganho de território. O que a Rússia tem mais próxima neste momento? Tem a cidade de Kherson, está tentando até fazer ali a imposição do rublo russo, fazendo com que as pessoas aceitem a Rússia na cidade de Kherson, na região sul do país. E a gente tem Mariupol, que é uma grande cidade ucraniana, que a Rússia está muito mais próxima de tomar. É a única grande cidade que a gente tem ali, a Rússia muito próxima de tomar. Mas se a gente analisar, demorou 2 meses e meio só para chegar até esse estágio de Mariupol. Ou seja, por um lado, a gente percebe que a Rússia tem perdido essa guerra, trocou de estratégia, não tenta mais atacar a capital Kiev, né? Agora está focada ali justamente na região leste, sul e sudeste da Ucrânia e mesmo assim está sofrendo esse revés grande do exército ucraniano. Se a gente analisar nos últimos dias, nessa semana, na cidade de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, a gente teve até o exército ucraniano avançando no sentido de conseguir expulsar algumas tropas russas dessa região. Então, nesse sentido, a gente tem a Ucrânia com a moral elevada, um tanto mais fortalecida devido às armas que o Ocidente envia, e a Rússia, nesse momento, as tropas russas com a moral baixa, ainda enfrentando problemas da primeira fase da guerra, como falta de suprimentos ou esses outros problemas relacionados ali ao campo de batalha e sem conseguir avançar. Mas nenhum dos dois países pode declarar a vitória neste momento, Carol.
Então vamos aprofundar alguns pontos que você trouxe, Renan. Quem acompanha nossas conversas no Agora CNN lembra bem que você destacava e nos alertava com relação ao dia 9 de maio, o dia da vitória, que foi comemorado na Rússia e naquele momento havia muita expectativa. Vladimir Putin poderia ali encerrar o conflito, ele poderia inclusive declarar guerra, já que na Rússia não acontece oficialmente uma guerra, porém nada aconteceu. O discurso de Putin foi praticamente o mesmo, só se repetiu. O que explica isso, Renan? É aquela máxima que falávamos que fica calado quem não tem nada a dizer? Exato, Carol. Ele não tem nada a comemorar, né? Se ele declarasse guerra no dia 9 de maio, a primeira coisa que todo mundo perguntaria seria os ganhos práticos dessa guerra. E ele não tem ganhos práticos algum nessa guerra. Então ele não conseguiu fazer essa declaração de vitória em relação à Ucrânia, embora talvez este seria o caminho até mais fácil para a gente dizer assim, para encerrar o conflito, porque poderia negociar um acordo de cessar-fogo ali nessas regiões onde as tropas russas estão, né? Justamente no sul, no sudeste e no leste. E a gente não sabe até que ponto as tropas que estão nessa região, elas vão conseguir ter de fato controle, né, dessas cidades, caso haja ali uma declaração de guerra. Então ele não conseguiu fazer isso por falta de ganhos, né? E aí ele podia ter justamente ali também ter amplificado o conflito e declarado guerra de fato ali. Mas aí há um problema, né? Porque Putin iria colocar muito mais recurso nessa guerra, né? E talvez poderia sofrer baixas muito maiores. Então, ele tem uma questão de que ele teve que dar uma satisfação para a sociedade, especialmente as famílias de militares. A gente tem relatos de que pelo menos 15 mil soldados russos já teriam morrido nesse conflito. Então, ele tem que dar uma resposta para essa sociedade. E ele pedir mais sacrifício dessa sociedade que pode não estar vendo um ganho significativo, não estar vendo essa guerra como algo existencial, podia ter um custo político para ele muito alto. Então ele preferiu botar a culpa no Ocidente, dizer que o Ocidente se juntou contra a Rússia para justificar essas pedras no caminho, né, diante dos objetivos dele, porque no início dessa guerra, na cabeça de Vladimir Putin, era uma guerra que iria terminar em 3 dias. Ele não planejou uma guerra para 3 meses, não declarou guerra, então ele não tem os recursos suficientes para estar no campo de batalha neste momento. E aposta agora que seja uma guerra prolongada. Por quê, Renan? Justamente pelo cenário que se desenha atualmente? Exatamente, porque como ele não declarou guerra, não declarou vitória também no dia 9 de maio, a ideia é que ele vá continuar com essa guerra ali na Ucrânia. E qual é o pensamento de Vladimir Putin, o racional dele neste momento? Ele espera que em algum momento, nos próximos meses, esses líderes ocidentais vão se esquecer, de alguma maneira, na guerra da Ucrânia. Vão cuidar do preço da gasolina, que está cara, né, em todo mundo, vão cuidar da inflação alta. Muitos têm reeleição, o presidente Joe Biden vai enfrentar a eleição parlamentar nos Estados Unidos no mês de novembro. Então, esse é o racional de Vladimir Putin, esperar um momento de enfraquecimento do Ocidente para aí sim ter algum ganho significativo na Ucrânia. Mas, Carol, na minha avaliação, é muito pouco provável que isso aconteça, porque se a gente analisar Emmanuel Macron, no segundo turno, ele praticamente esqueceu de Ucrânia, ele focou na questão doméstica. Mas assim que ele foi reeleito, ele já voltou para a questão da Ucrânia. Então os líderes vão acabar se revezando para mostrar essa unidade que o Ocidente criou em relação à Rússia. Então mesmo que Joe Biden em algum momento deixe de falar um pouco mais da Ucrânia, a União Europeia vai estar ali, justamente em peso para mostrar para Vladimir Putin que não vão aceitar, né, os países europeus não vão aceitar esse conflito. E o que a gente vê é isso, Renan, o Ocidente extremamente unido e a OTAN e a União Europeia também, inclusive não só se fortalecendo mais uma vez, como sinalizando a entrada de novos membros. Temos, por exemplo, a Finlândia, até então território neutro, que faz fronteira com a Rússia, já sinalizando o ingresso na Aliança Militar do Ocidente. Quais são as chances do país ingressar na OTAN? E não só a Finlândia, a Suécia também. Carol, as chances são altíssimas. E nesta quarta-feira a gente teve a indicação mais clara de que isso com certeza deve acontecer. Porque a Finlândia, nessa semana, o parlamento vota numa sessão extraordinária essa possível adesão à OTAN. Em sequência, a Suécia deve seguir o mesmo caminho. Então, esses dois países vão aplicar em conjunto, né, para a entrada na OTAN. E havia um temor, tanto da Suécia quanto da Finlândia, sobre questões de segurança. Esses dois países temiam ficar, de alguma maneira, ali vulneráveis durante esse processo de adesão, que pode demorar até 1 ano, apesar de que a OTAN
Irã diz que vai ser mais rápido, vai ser facilitado. Então eles tinham medo de ficar ali vulneráveis a um possível ataque russo. Nesta quarta-feira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson viajou para a Suécia e também para a Finlândia e fez um acordo com esses dois países de garantia de segurança. Então, caso aconteça alguma coisa, a Rússia de fato concretize algo contra a Finlândia ou a Suécia, o Reino Unido está ali para ajudar na garantia de segurança. E os Estados Unidos já haviam dito que ajudariam também a garantir a segurança desses dois países. Então, neste momento, é altamente provável que a gente tenha Suécia e Finlândia também entrando para a OTAN, e aí a Aliança Militar do Ocidente vai ficar com 32 países, Carol. Ucrânia, até então, Volodymyr Zelensky já estava como uma derrota, essa entrada na OTAN, que até então era um objetivo do país, porém, durante o conflito ele já sinalizava que não iria insistir nessa questão e ficaria muito mais focado no ingresso na União Europeia. É o que, de fato, ainda hoje a gente consegue observar, Renan? Exatamente, Carol. Há uma questão, assim, de que a Ucrânia nunca esteve muito próxima de fazer parte da OTAN. Tinha a intenção, mas na prática a realidade é outra história, completamente diferente. A Ucrânia não é uma democracia completamente estabilizada, há questões de corrupção, há uma série de requisitos que o país precisa cumprir antes de fazer parte da OTAN. Nesse sentido, Finlândia e Suécia estão muito mais próximas de fazer parte da OTAN, é um ingresso muito mais rápido. Agora, quando a gente olha para a atual situação, para Volodymyr Zelensky é muito claro que isso não vai acontecer, mas a entrada na União Europeia, essa é mais fácil, né? Até porque os líderes europeus querem mostrar, já demonstraram esse interesse de que a Ucrânia faça parte do bloco, né? De até acelerar esse processo. E nessa semana, Emmanuel Macron fez mais um simbolismo ali, mais uma piscada em direção à Ucrânia, sugerindo a criação de um novo órgão político na União Europeia que poderia embarcar não só a Ucrânia, como também o Reino Unido. Ou seja, no resultado dessa guerra, quando a gente olha, a gente tem o Ocidente ficando mais forte militarmente com a OTAN, que provavelmente vai chegar aí a 32 países, e a Europa politicamente se engajando e até trazendo o Reino Unido, fazendo o aceno para o Reino Unido de volta. E um Volodymyr Zelensky muito mais fortalecido, aparecendo como um líder mundial, discursando em parlamentos. Como é que você avalia essa popularidade dele, Renan, o crescimento de Volodymyr Zelensky num cenário internacional quando olhamos para a geopolítica e, ao mesmo tempo, para a popularidade de Vladimir Putin? A gente viu, por exemplo, no dia da vitória, ainda uma grande participação, os militares ali todos demonstrando apoio a Vladimir Putin. Há pesquisas que apontam que ele ainda tem popularidade, porém, Renan, sabemos que na Rússia, protestos contra o conflito são reprimidos com violência e que o Estado controla a mídia. Qual que é a realidade com relação à popularidade de Vladimir Putin? Vou começar por Vladimir Putin, né? Porque a questão dele é justamente isso, né? A população não consegue se expressar de maneira muito clara e também não tem o acesso na mídia, principalmente ali a mídia estatal, sobre o que de fato acontece na Ucrânia. Se essas informações fossem mais divulgadas, mais difundidas no país, talvez a repulsa da população em relação a Vladimir Putin seria muito maior, porque a população não enxergaria, não entenderia essa guerra da Ucrânia como uma guerra existencial para o Estado russo, né? Então ele mantém, sim, um certo apoio da população de parte significativa, mas tem um crescimento de uma frustração entre os mais jovens, que entendem o que está acontecendo, que usam VPN para mudar as questões da internet, acessar notícias vindas do Ocidente, e também famílias de militares, porque para essas famílias de militares não estava claro o que os jovens iriam fazer na Ucrânia, né? Vladimir Putin recrutou meninos de 18, 17 anos que mal sabiam segurar numa arma e foram para a linha de frente na Ucrânia e acabaram morrendo. Então, para essas famílias, a realidade é muito dura. Por isso que ele fez esse aceno para garantir, né, para agradecer o sacrifício desses soldados no dia da vitória, no dia 9 de maio. Agora, quando a gente olha para Volodymyr Zelensky, ele saiu de um homem que era um comediante, né, um líder que não era levado tão a sério até mesmo antes da guerra, né, e agora virou esse grande líder mundial, um símbolo até para algumas nações, para alguns lugares do Ocidente, como um símbolo de democracia. Porque, no fundo, essa guerra é uma luta pela democracia. O que Vladimir Putin não quer é um país muito próximo da Rússia, democrático, tendo eleições, né, e se alinhando com o Ocidente. Então, ele tornou essa figura muito pela maneira sábia como utiliza a internet, né? Apesar de não ser um político de carreira, ele tem essa questão da comunicação muito acirrada, ele é um excelente comunicador nas mídias sociais, tem utilizado o exército da mesma maneira,
maneira, de uma maneira muito sábia, conseguiu trazer a população para si. A aprovação dele é extremamente alta, é quase unânime na Ucrânia neste exato momento, e conseguiu, nessa linha da comunicação, convencer líderes globais a ajudar a Ucrânia. Conseguiu mudar a posição histórica da Alemanha, que num contexto não enviaria armamento para uma guerra, né? Então, a Alemanha mudou de posição histórica, Estados Unidos começaram a mandar mais equipamentos. Então, ele tem essa questão da persuasão com ele também, que o ajuda, Carol. Renan de Souza, vamos, claro, acompanhando os desdobramentos desse conflito na Ucrânia, sempre com a tua ajuda, com o teu olhar. Renan, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Obrigado pelo convite e também fica o convite para o Agora CNN todo dia. Tá feito o convite, Renan de Souza. Obrigada. Obrigado, tchau. Além das mortes e da violência do conflito, a guerra na Ucrânia tem um custo econômico, que vai além dos países diretamente envolvidos nos combates. O Fundo Monetário Internacional revisou a previsão de crescimento do PIB mundial neste ano em quase 1 ponto percentual, de 4,4% para 3,6%. O prolongamento do conflito também levou as maiores economias do mundo a anunciarem novas medidas econômicas contra a Rússia em retaliação à ofensiva militar do país na Ucrânia. Em reunião virtual, líderes do G7 se comprometeram em reduzir a dependência energética da Rússia em resposta à guerra na Ucrânia. O grupo, que reúne os países mais industrializados do mundo, prometeu aumentar o isolamento econômico da Rússia e a pressão sobre as elites econômicas que apoiam Vladimir Putin. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra canais de notícias e executivos de bancos russos. O chanceler alemão Olaf Scholz destacou que a Rússia não pode vencer essa guerra. O conflito afetou rotas globais de comércio e teve impacto principalmente na oferta mundial de petróleo, gás, trigo, milho e fertilizantes. A principal consequência tem sido uma pressão sobre os preços. A FAO, a Agência da ONU para a Alimentação e Agricultura, calcula que o preço dos alimentos nunca esteve tão alto no mundo. Seguimos falando sobre a guerra na Ucrânia, mas agora com um olhar para os aspectos econômicos. Para isso, conversamos agora com a Júlia von Maltzen Pacheco. Ela é professora, diretora associada de Relações Internacionais da Escola de Administração de Empresas da FGV de São Paulo. Júlia, bem-vinda aqui ao Item Mais. Obrigada por nos atender. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer participar no podcast da CNN. Para a gente começar aqui essa nossa conversa, há pouco a gente tratava das questões humanitárias da guerra na Ucrânia. E com você, o nosso foco serão as questões econômicas. A começar, Júlia, para o que você já vê hoje de resultado econômico por conta do conflito e o que se desenha diante do que temos hoje como uma aposta de uma guerra prolongada no leste europeu? Eu vejo agora o cenário atual no mundo que estamos vivendo um choque econômico duplo. Significa que temos a continuação da crise Covid, especialmente agora focado na China, e o impacto econômico da invasão na Ucrânia. Enquanto a gente observa um foco da região atingida na Europa, e especialmente na Europa do Leste, essa onda vai se espalhando e já está se espalhando para o mundo inteiro. A inflação, temos uma expectativa de crescimento mais baixo, continuamos com os gargalos de oferta e, finalmente, que está muito pouco discutido no Brasil, é uma escala limitada na política fiscal. Tá? Então, esses são, na minha opinião, grandes fatores que vão determinar o cenário econômico nos próximos meses e eu acredito que pode ser, no mínimo, para o ano que vem e talvez mais prolongado. Se olharmos um pouco para a inflação, acredito que vamos ter que viver com uma inflação elevada por mais tempo. O aumento dos preços tem várias causas. Primeiro, a gente já sabe isso bem aqui no Brasil, os preços de commodities como energia e alimentos impulsaram a inflação já no ano passado e continuam a fazer isso. O aumento dos preços tem várias razões. De um lado, a oferta de petróleo, de gás, não cresceu o suficiente porque nos últimos anos os investimentos foram moderados e
tinha uma certa incerteza geopolítica e, além disso, as mudanças climáticas criaram um clima extremo, reduzindo colheitas e preços crescentes do petróleo e gás, também aumentaram os custos de fertilizantes. Esse conjunto são basicamente as causas que a gente veja nos aumentos dos commodities. E então vamos mais um pouquinho nesse ponto, Júlia, com relação às commodities e petróleo principalmente. A gente tem a intenção da União Europeia de eliminar a importação do petróleo russo até o final desse ano. Há ainda uma grande dependência do continente com relação principalmente ao gás. Como é que você vê esse desfecho, principalmente se tratando da Alemanha, que é uma das principais importadoras do produto? Bom, a Alemanha já está trabalhando de reduzir bastante essa dependência, né? Segundo o ministro de Finanças, ele avisou que ele conseguia reduzir essa dependência para um nível bem mais baixo, 20% nesse nível, né? E ainda este ano, que já um impacto grande e vai reduzir o impacto forte na economia alemã. Mas continua esse impacto vai ser grande, não dá para evitar. Eu acho que no curto prazo, essa mudança de entrar no embargo e realmente não aceitar a energia vindo da Rússia vai reduzir o crescimento europeu, e especialmente da Alemanha. E a Alemanha vai viver uma dupla redução. De um lado, a Alemanha vai ter que sofrer com o aumento do custo de energia e, de outro lado, é uma economia que depende muito das exportações. E o crescimento global está já diminuindo e tem perspectiva de continuar nesse nível mais baixo por algum tempo. Então, a economia vai sofrer, de um lado, do aumento de custo de energia para a produção, especialmente, e, de outro lado, de uma redução da demanda para suas exportações. E aí a gente entra num ponto, Júlia, que é a participação de países do Ocidente nesse conflito, né? A gente falava há pouco aí da questão da Alemanha, dos países da União Europeia, mas focar um pouco em Estados Unidos. Tivemos nessa semana a aprovação na Câmara de um pacote de ajuda ao país de quase 40 bilhões de dólares. E aí estamos falando em ajuda humanitária e também ajuda militar. E teve o apoio de republicanos e democratas. Qual que é o papel dos Estados Unidos nesse conflito do ponto de vista econômico? Como é que também os Estados Unidos são afetados pelo conflito nesse momento, quando olhamos para a economia? Eu acho que nessas discussões econômicas precisamos sempre sair do ponto de vista geopolítico, porque a questão econômica não pode ser só analisado puramente econômica. Tem sempre interesses geopolíticos atrás disso. Pegamos a questão do gás. Os Estados Unidos, faz muitos anos que estavam reclamando da cooperação da Europa com a Rússia em relação ao fornecimento de gás. Os Estados Unidos tinham um enorme interesse de vender seu gás para a Europa. E, na minha opinião, não era puramente de evitar uma certa dependência, né, da Europa da Rússia. Eu acho que era realmente um interesse econômico, né, vender mais gás para a Europa. Então, nesse sentido, podemos falar, claro, que os Estados Unidos vai ter algum tipo de ganho nisso, porque vai conseguir ganhar mais com a venda de gás. Mas, obviamente, como tem uma interdependência entre a União Europeia, os Estados Unidos e o resto do mundo, os Estados Unidos vai sofrer bastante com os impactos da guerra. Como eu falei no início, essa crise não vai ficar isolada na Europa. Como são as economias europeias bastante importantes para o resto do mundo em termos de crescimento, em termos de produção, em termos de ser consumidor, todos os exportadores e importadores vão sentir essa reação. E eu acho que um outro ponto que é importante a considerar é o impacto da guerra em relação às políticas monetárias. No semestre passado, então, no final do ano 2021, já podemos observar um aumento da inflação, especialmente nos mercados emergentes e os países em desenvolvimento. O aumento da inflação nos países avançados já era para observar, mas era ainda meio tímida e os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa não estavam muito preocupados com a inflação. Esse cenário mudou.
né? Sabemos que a inflação aumentou bastante desde outubro. O FMI já mudou as perspectivas, as expectativas de inflação em janeiro. Mudou de novo agora em abril, cada vez com um aumento significativo, implicando uma política restritiva da Federal Reserve dos Estados Unidos, né, Banco Central dos Estados Unidos e da Europa. Por causa do aumento da inflação e revisão permanente da inflação, estamos num nível de inflação que o mundo não viu em 40 anos, em geral. Temos, obviamente, uma reação dos bancos centrais. Eles estavam resistindo, mas estamos num ciclo de uma política restritiva monetária, né? Ela vai acontecer, já está acontecendo, e este ciclo só começou. Já começou no Brasil faz tempo, nos Estados Unidos está começando, na Europa está começando. Eles têm ainda juros reais negativos, então, na verdade, não tem um impacto muito forte ainda, mas temos que esperar que isso vai mudar significativamente. E agora, essa foi uma reação a um cenário econômico antes de fevereiro de 2022. Agora, os Estados Unidos entrou com um maior gasto fiscal, outros países também estão aumentando gastos fiscais, seja para ajudar a Ucrânia, seja para dar um subsídio nos preços de combustíveis, nos preços de alimentos, transferência de renda. Isso vai aumentar as despesas fiscais, implicando que o déficit fiscal desses países vai aumentar. E nesse cenário, precisamos também tocar um outro ponto, que estamos num nível de dívida mundial que é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Então, um cenário que tem bastante dívida pública e um cenário de aumento de juros e um aumento de vulnerabilidade fiscal de países especialmente avançados, que aumentaram bastante suas dívidas nos últimos anos, quando praticamente não tinha juros ou juros negativos, juros reais negativos. Então, nesse cenário, podemos esperar que os juros vão aumentar e que vai ter restrições ao financiamento dos governos em geral. Júlia, você falava há pouco de Banco Central. O Banco Central russo afirmou que a economia da Rússia vai começar a se estabilizar em um novo equilíbrio perto do final do ano. O que o Banco Central russo quis dizer com isso? O que ele sinaliza? O que seria esse novo equilíbrio, segundo o Banco Central? Primeiro, claro, a Rússia está entrando num novo equilíbrio econômico, numa certa maneira, por causa das sanções. A economia vai ter que se reajustar, os consumidores vão ter que substituir produtos que eram disponíveis e não são mais por causa das restrições, das sanções. E isso vai, com certeza, trazer um certo equilíbrio. Concordo nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que realmente o Banco Central, o papel fundamental é dar segurança ao público, controlar a inflação, e normalmente o Banco Central usa a sua taxa de juros para ajudar as expectativas da sociedade sobre a inflação. E, na minha opinião, essa previsão do Banco Central russo, ela tem um lado político, sim. Ela tem um lado econômico, né, tentando talvez conter as expectativas da sociedade russa em uma visão de ter uma inflação muito maior e tentar conter essas expectativas. E, de outro lado, acredito que também tem um impacto político, claro, para fora, estamos fortes, conseguimos sem suas importações dos nossos produtos. Eu acho que é uma combinação de vários fatores. Mas a previsão é realmente que tem uma redução forte da economia russa por volta de 20% ao longo desse ano, e isso vai ser o impacto principal. E uma vez que ela não vai vender mais os produtos, vai ter um certo equilíbrio, sim, né? Mas vai se encontrar num patamar de PIB bem mais baixo do que antes da crise. Júlia, obrigada por essa conversa aqui no Item Mais. Até uma próxima e um abraço. Um abraço, Carol. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. E assim encerramos o Item Mais de hoje, claro, monitorando o que também é destaque no mundo. Voltamos a nos encontrar segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você e até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira,
Este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.